Ai de vós, publicanos e fariseus, que dão o dízimo, mas que não praticam a caridade. Hoje nós vamos refletir um tema que é de muita importância para quem quer ser um bom dizimista. É um tema formativo. O dízimo a partir da Bíblia e da história do povo de Deus. É evidente que não se pode fazer uma coisa bem feita se não se sabe o significado. Ontem mesmo o padre Arlandino fazia um alerta a respeito disso. Ele dizia: como é que eu posso amar alguém se eu não conheço? Hoje, o objetivo desta reflexão é fazer com que nós abramos o nosso coração para compreender o sentido do dízimo na história do povo de Deus. Bem, se nós fôssemos aqui expor citações bíblicas para confirmar a autenticidade do dízimo na vida do povo, eu poderia dizer para vocês inúmeras citações, mas eu não vou, porque o tempo não permite e nem é adequado para o momento. Mas eu poderia dizer para aqueles que nos escutam, tanto pela rádio, pela internet, como nós aqui presentes, que só no Antigo Testamento, irmãos, existem 42 citações que confirmam a autenticidade do dízimo na história do povo de Deus. No Novo Testamento são 11, ao total 51 citações na Bíblia só falando sobre dízimo. Isso para dizer que não é algo inventado, novidade para nós. Mas eu quero aqui dissertar ou conversar, partilhar com vocês o dízimo na história do povo de Deus e na Bíblia conforme o tema permite. Para entender o dízimo na história do povo de Deus, é importante entender que o dízimo ele já vem antes dos judeus. O dízimo surgiu até nas religiões não autênticas, digamos assim, as religiões pagãs. Antes mesmo de Deus se revelar na história para o povo judeu, para Israel, os pagãos já praticavam algo semelhante, só que eles ofereciam para um falso deus que se chamava Baal. Como é que eles faziam? A primeira leitura hoje, proclamada aqui, ela diz a questão da oferta de Caim e Abel. Aí diz que um deles ofertou a gordura para Deus, ofertou o animal, Entender o significado disso talvez até fosse bom, não sei se dá tempo de explicar, mas eu vou entrar começando mesmo a partir dos pagãos, para entender o dízimo hoje. Percebam, eles ofertavam para Baal, os pagãos, antes mesmo dos judeus, para você ver que o dízimo não é novidade. Bem antes dos pagãos, dos judeus, quando acontecia um desastre natural, um vulcão explodia, uma grande seca, ou coisa parecida, eles entendiam que aquilo ali era uma espécie de castigo de Deus. E aí, eles começavam a ofertar sacrifícios, fazer oferendas para o falso deus chamado Baal. O que é que eles faziam? Chegaram à conclusão de que tinham que ofertar parte daquilo que eles produziam. Aqueles que criavam bois, por exemplo, o primeiro novilho, o primeiro garrotinho que nascia, era ofertado para Baal, falso deus. Por quê? Porque eles entendiam que se não ofertasse o primeiro bezerrinho mais bonito, então eles não iam ter uma produtividade, ia ter algum mal para os rebanhos deles. Então eles ofertavam para Baal, sacrificavam aquele bichinho, o garrote, o sangue, colocavam numa pedra do sacrifício e ficavam esperando ser consumido. Só que é o seguinte, 10% de todo o rebanho desses pagãos eram ofertados para Baal. Para vocês terem uma ideia como é que funcionava, vamos imaginar aqui na nossa realidade um pé de cajueiro, por exemplo. Aqueles que plantavam, pegavam aquela árvore que dava mais frutos, colhiam alguns frutos e botavam na pedra do sacrifício. Só que nada daquela árvore podia ser consumido pelo povo, porque era para Baal. Podia até cair e se estragar, porque era para Deus. Porque eles queriam que o sacrifício fosse autêntico, não porque eles estavam gratos a Baal, mas porque eles queriam mais. Porque eles acreditavam que ofertando bastante, Baal ia dar bastante para eles. Quando o povo judeu viu aquilo, que Deus se manifesta para os judeus disseram: não, nós não devemos reproduzir esse pensamento pagão, de ofertar para Javé, para Deus,
porque nós queremos mais, mas nós devemos ofertar porque nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já nos dá e para que Ele nos abençoe. Só que os judeus, quando ofertavam as coisas, não deixavam lá ficar sendo consumido pelos bichos não, pelos corvos, pelos urubus não. Eles ofertavam, como a questão de Caim, a gordura e o sangue para Deus, e a carne eles repartiam para os pobres. Quando eles ofertavam os frutos, eles ofertavam alguns frutos para Deus, os primeiros, as primícias, e o restante do fruto que aquela árvore produziu, ele repartiu com os órfãos e as viúvas. E vocês podem observar a mudança que já vai acontecendo. Os pagãos ofertavam para ter mais. Os judeus ofertavam por gratidão a Deus e ofertavam para ser abençoados por Deus. E não deixavam estragar, eles repartiam com os pobres. Percebam que já existe uma grande mudança. E só para abrir uma aspa aqui para explicar a questão da primeira leitura, que eles ofertavam a gordura e o sangue, e algumas pessoas me perguntam: Ayrton, Padre Ayrton, por que se ofertavam somente a gordura e o sangue, quando na verdade poderia ofertar a carne? Porque para os judeus, o sangue representava a vida, portanto, era o que tinha de mais precioso, e eles ofertavam o que era mais precioso. E a gordura, por que ofertavam a gordura? Porque naquela época, a gordura era a segunda coisa mais preciosa para os judeus, porque não existia óleo de soja, não existia querosene, não existia petróleo, de maneira que tudo que eles faziam era com o óleo de gordura animal. Eles ungiam os reis, servia de alimento, servia para temperar os alimentos, servia para iluminar nos candeeiros, nos cantos das paredes. Então a gordura animal era derretida e era o que tinha de mais precioso. Por isso, eles ofertavam o que tinha de mais precioso para Deus. Vocês podem até observar, nós aqui na Pastoral do Dízimo, nós distribuímos uns papeizinhos amarelos que são formativos. Quem tiver dúvida sobre isso que eu estou falando, lá na barraquinha do dízimo tem papelzinho para distribuir, você pode pegar, que tem todas as citações que comprovam um pouco isso que eu estou falando. Nós cristãos, damos o dízimo, não devemos mais dar o dízimo como os pagãos, porque nós queremos prosperidade, porque nós queremos mais, não é isso. Ninguém deve dar o dízimo porque quer mais, isso é pensamento de pagão. Infelizmente, algumas seitas nas esquinas das nossas casas por aí, fazem isso ainda hoje, reproduzem o pensamento pagão. Dizem eles nas televisões: se você der o dízimo, Deus há de te dar em dobro. Isso é pensamento de pagão. Ninguém deve dar o dízimo pensando em receber em dobro. Também nós, cristãos, não devemos reproduzir o pensamento dos judeus, de dar o dízimo porque queremos bênção de Deus, porque Deus ele já nos abençoa, dizimista ou não, Deus abençoa todo mundo. Deus abençoa quem é dizimista e quem não é, porque pela morte de Jesus Cristo, nós já ganhamos a maior bênção, que é a nossa salvação está garantida se nós tivermos umas boas obras aqui na terra. Então vocês me perguntam: então, Padre Ayrton, por que eu devo dar o dízimo na Igreja Católica? Porque a partir do pensamento de Jesus, observe o que Jesus disse hoje no Evangelho. Em nenhum momento, olha, algumas pessoas me questionam: Padre Ayrton, por que Jesus não falava de dízimo? Por que Jesus não falava tanto de dízimo? Sabe por quê? Porque Jesus pregava o reino de Deus, que Jesus pregava, era um reino de plenitude, de doação total, onde aqueles que devem ser cristãos, no pensamento de Jesus, aqueles que são cristãos, que participam da comunidade do povo de Deus, como cristão, devem doar tudo aquilo que eles têm em construção do reino de Deus. E aqui eu não estou querendo dizer doar para a igreja, eu estou dizendo doar do ponto de vista de uma vida digna. Não gastar o seu dinheiro com coisas erradas, por exemplo. Só que, dentro do pensamento cristão, é necessário ser dizimista
Hoje, por quê? Porque nós precisamos manter a igreja que ele instituiu. Ontem, o Evangelho tinha uma frase muito bonita. Eu até pensei que o Padre Erlandino ia repetir. Ele disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mateus 16:16. Diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Jesus edificou esta igreja, e ele disse a minha igreja, ele não disse as minhas igrejas. Se ele instituiu esta igreja, que nós chamamos de católica, apostólica, romana, se ele instituiu pensando, planejando, amando, para que ela mantivesse a ação missionária no mundo em que vivemos, para que esta igreja repasse ao longo dos séculos a mensagem redentora, santificadora de Jesus Cristo, é porque nós, como batizados na igreja, temos a obrigação de manter essa igreja. Então, por que ser dizimista na igreja católica hoje? Primeiro, por gratidão a Deus. Os judeus não estavam errados, é por isso mesmo, porque ele nos dá tanta coisa boa. Segundo, porque eu acredito nesta igreja, porque eu quero que esta igreja seja mantida por mim, que sou parte dela. Por exemplo, você que é casado, quem é que mantém a casa de vocês? Vocês, não é verdade? É você mesmo que mantém a casa. É você que paga a conta de luz, é você que paga a conta d'água, é você que reforma a casa, é você que troca o telhado, é você que faz tudo para a manutenção de uma vida digna, não é mesmo? Não é verdade? Então, se esta igreja é a minha casa, eu confio nela, acredito na evangelização que vem desta igreja, por que que eu não mantenho essa igreja de pé? Por que que eu não alimento esta igreja por gratidão a Deus com parte do meu salário? É claro que eu não vou entrar em outro tema, que é a questão das taxas, porque tem um outro dia que um outro padre vai falar disso. Mas eu só quero dizer para vocês que se o dízimo hoje no IPU e na Igreja do Brasil e na Igreja Católica tiver uma conotação de consciência, gente, de que você é parte desta igreja, de que você é responsável por esta igreja, de que a manutenção desta igreja só depende de nós, vai chegar um momento, e esse momento não tardará, de que não precisará mais o Padre Nonato e o Anselmo estarem aqui toda a festa de São Sebastião, toda a festa de São Francisco, toda a festa do Sagrado Coração de Jesus, promovendo bingos e rifas e tudo mais. Sabe por que a gente faz isso? Porque tem que manter a igreja. Porque nós que somos católicos ainda não temos uma consciência. Ora, nós temos 42 mil ipuenses? 42, Padre? Nós vamos aqui para Vajota, uma cidade bem pertinho da nossa. Quando a gente olha a devolução do dízimo na Vajota, que há 6 anos atrás, ou menos, era uma simples capela, o dízimo ultrapassa 30 e não sei quantos mil reais por mês. Aí você vem no IPU, uma paróquia de quase 100 anos, com pessoas conscientes, com pessoas que praticam a igreja, que vivem na fila do confessionário, que a gente sabe que são pessoas boas, e aí você, para chegar a 20 mil no dízimo, a gente tem que sofrer. Por que será? Não é por maldade, eu sei que não é, é por falta de conhecimento. É por falta de que vocês tenham a oportunidade de ouvir isso que vocês estão ouvindo. Porque eu tenho certeza que no dia que os ipuenses tomarem consciência de que esta igreja católica, que é sediada aqui no IPU, ela é de fato fundada por Jesus Cristo, e eu me sinto parte dessa igreja, eu não vou mais ficar mendigando, comprando rifa, comprando não sei o quê, porque não precisará mais. Porque a igreja não vai precisar 5 anos para ficar, 10 anos para ficar pronta uma reforma, porque os católicos vão ser conscientes e vão dar o dízimo para a igreja terminar a reforma, para a igreja oferecer umas instalações mais dignas para vocês, para nós mesmos. Não é para alimentar o padre. Eu estava conversando com o Padre Nonato essa semana, e eu dizia: Padre Nonato, por que você não troca o carro? Esse aqui, o Padre Nonato anda, tem mais de 8 anos de uso. A casa paroquial nunca foi reformada. Nenhum dos padres aqui são milionários, muito menos eu que sou recém-ordenado. Portanto, o dízimo não é para alimentar padre. O dízimo é para alimentar a igreja. O dízimo são para vocês, para a comunidade. Não devemos mais perder tempo, minha gente. Não devemos mais perder tempo com mediocridade, achando que o dízimo é coisa de crente, de evangelho. Não é.
Dízimo é coisa de cristão. Dízimo é coisa de quem tem o coração convertido. Eu não quero tocar também na devolução de R$5 por mês, mas quero abrir uma reflexão. O salário mínimo agora ultrapassa R$700, se eu não estou enganado, 678. A palavra dízimo quer dizer 10%. Muitas pessoas, esses dias eu visitei uma senhora que ela recebe 2 aposentadorias, e quando eu fui ver o dízimo da senhora era R$5. Aí eu pergunto a vocês, isso é dízimo? Pode até ser, se for dado com amor, mas ela tem condição de dar mais? Sabe por que ela dá R$5? Porque a fé dela é também, porque quando ela converter o coração, ela vai entender que o dízimo, ele transforma a pessoa a partir da conversão. Não adianta forçar a barra das pessoas todas darem 20, 50 reais, não. Nem o Papa fez isso. Eu também não vou fazer. O 5º mandamento da Igreja Católica, para os mais velhos aqui, aprendemos que era assim: pagar o dízimo segundo costume. Não é mais. O 5º mandamento agora é ajudar a igreja em suas necessidades. Porque Deus não quer que a gente dê aquilo que a gente não pode, mas Deus, Ele nos conhece. Eu tinha aqui um monte de coisa escrita para falar para vocês, mas eu estou falando aquilo que está saindo do meu coração, porque eu acredito profundamente que eu ainda no Ipu, ainda sendo padre daqui, o Padre Nonato disse na última missa, que ele foi prestar conta, eu ouvi pela rádio, que ele disse que quando nós alcançarmos R$40 mil de devolução de dízimo, o Ipu não vai mais cobrar nenhuma taxa de ninguém aqui, de nenhum dizimista. Nós já chegamos a mais de 20 mil. O desafio para 2013, que nenhum de nós, quando quiser batizar um filho, quando quiser botar uma intenção, não precisa mais pagar nada. E nem precisa apresentar carteirinha, porque a gente já vive, nós já sobrevivemos, a igreja já sobrevive com o dízimo dos fiéis. Oxalá, quem me dera, que ainda em 2013, o Ipu se converta completamente. E todo mundo, sem precisar ficar apelando, vá ali naquela barraquinha, depois dessa missa, depois da manhã, depois, faça o meu cadastro. E já no final dessa festa, no último dia, o Padre Nonato possa dar uma notícia boa e dizer assim: olha, na festa de São Sebastião, nós aumentamos 300 dizimistas. Porque eu sei que o coração de vocês é bom. E eu sei que vocês acreditam na Igreja Católica. E é exatamente por isso que nós estamos fazendo essa festa. Para alertar os católicos de que é necessário ser dizimista. Não porque a igreja precisa só de você, mas porque você também precisa da igreja. Nós precisamos de Deus e somos gratos a Deus. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Muito obrigado por ter nos ouvido.